Antes o silêncio do que a punição. Verstappen revela porque calou após a polêmica na Arábia Saudita. Sauber aposta alto, erra feio e admite culpa por fim de semana desastroso de Bortoleto em Jeddah. Norris reage após perder a liderança do campeonato. As pessoas estão vendo o que querem. Rachou na McLaren. Piastri desmente Norris e revela quem realmente tinha o carro mais rápido. A temporada 25 da Fórmula 1 já entregou reviravoltas importantes nas primeiras 5 etapas, e uma das mudanças mais emblemáticas aconteceu neste último fim de semana em Jeddah. Lando Norris perdeu a liderança do campeonato para seu companheiro de equipe, Oscar Piastri. A vitória do australiano no Grande Prêmio da Arábia e o quarto lugar de Norris consolidaram uma inversão na tabela, com o Piastri agora 10 pontos à frente, 99 a 89. Mas se a perda da liderança poderia soar como motivo de alarme para o piloto em busca de seu primeiro título, o britânico da McLaren mostrou serenidade. Em entrevista após a corrida, Norris afirmou estar ciente das falhas recentes e não demonstrou surpresa com o resultado. Abre aspas. Não estou surpreso por causa dos erros que cometi nos últimos sábados. O revés veio ainda no Q3, quando um acidente encerrou precocemente sua sessão e o deixou com apenas a 10ª colocação no grid de largada. Durante a corrida, Norris até conseguiu uma boa recuperação, cruzando a linha de chegada em quarto, mas não foi o bastante para evitar que Piastri, largando da primeira fila, convertesse a oportunidade em vitória. Apesar da frustração evidente, o britânico de 25 anos mantém uma leitura positiva de seu desempenho aos domingos. Acho que estou bastante satisfeito com os meus domingos. Tenho sido muito forte em todos eles. Tenho confiança. O ritmo está lá e sinto que estou no meu melhor no momento. Enquanto Norris tropeça aos sábados, Piastri tem se mostrado afiado nas classificações, um ponto que era considerado uma das maiores virtudes do britânico em temporadas anteriores. Em 24, Norris havia igualado Max Verstappen em número de poles com 8. Agora vê o companheiro de equipe preencher esse espaço que antes lhe pertencia. O próprio Norris reconhece que a chave para recuperar terreno no campeonato está justamente em evitar erros que têm custado posições estratégicas no grid. Eu simplesmente dificulto minha vida no sábado, então estou me esforçando para isso, o que torna meus domingos um pouco mais divertidos às vezes. A análise de Norris é clara. Se conseguir corrigir esse ponto fraco, ele acredita que tem total capacidade de retomar a liderança do campeonato. Perdi os troféus, tenho que trabalhar aos sábados, e se conseguir trabalhar aos sábados, tenho certeza que posso voltar aonde estava. Ao contrário do que muitos têm afirmado nas últimas semanas, Norris também fez questão de contestar a ideia de que a McLaren possui atualmente o melhor carro do grid. Embora o time de Woki tenha mostrado consistência, tanto nas corridas quanto nos treinos, ele rejeita a ideia de que o desempenho da equipe está em um patamar inalcançável. A Red Bull é muito rápida na classificação, eles são muito rápidos quanto nós na corrida. As pessoas continuam dizendo que somos os melhores, que somos os mais rápidos, blá 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 blá, mas é só porque mostramos um pouco mais de ritmo nos treinos. Segundo ele, essa impressão se deve ao modo como a McLaren escolhe estruturar seus fins de semana, com foco na preparação para o domingo, mesmo que isso implique sacrificar performance pura na classificação. Não nos resta nada quando chegamos à classificação, mas essa é a nossa maneira de fazer as coisas. É assim que achamos que otimizamos as coisas. Se não fizéssemos dessa forma, estaríamos ainda mais atrás. Temos um ótimo carro e provavelmente sou o mais rápido na média, mas claramente não o suficiente. Com a temporada ainda em estágios iniciais, a disputa interna na McLaren promete ser uma das principais narrativas do campeonato. Oscar Piastri, com 2 vitórias consecutivas, Bahrein e Arábia Saudita, assume não apenas a liderança do Mundial, mas também a posição de piloto em melhor forma na equipe. Norris, por sua vez, se vê em um momento decisivo. Sua velocidade e capacidade de recuperação são inquestionáveis, mas os erros nas classificações precisam cessar se quiser voltar à briga direta pelo título. Mas se a McLaren vive em números o melhor início de campeonato de sua era recente, o clima interno entre seus 2 pilotos não reflete exatamente a harmonia. Após a corrida, ambos deixaram claro que enxergam a performance da equipe de formas distintas, especialmente quando o assunto é o verdadeiro nível de vantagem que a McLaren possui sobre seus rivais, como a Red Bull. Lando Norris, que largou apenas da 10ª posição após um erro no Q3, ainda conseguiu minimizar os danos e cruzar a linha de chegada em terceiro, atrás apenas de Piastri e Max. Porém, ao comentar o desempenho da McLaren, o britânico foi direto e reto ao contestar a ideia de que o carro da equipe de Woki está à frente do resto do grid. Eu não sei por que as pessoas estão tão surpresas.
Eles estavam tão rápidos quanto na classificação, assim como na maioria das sessões, e eram tão rápidos quanto nós na corrida. Só porque somos rápidos nos treinos, as pessoas ficam falando essas coisas. Podem continuar fazendo o que quiserem, mas nós não acreditamos que estamos muito à frente como foi visto. Contudo, na mesma noite, ao ser perguntado sobre a mesma questão, Piastri respondeu de forma completamente oposta, expondo talvez pela primeira vez publicamente um desalinhamento de percepções dentro da McLaren. Não concordo. Acredito que nosso carro era mais rápido. A corrida em Jeddah também foi marcada por uma das raras ocasiões em que Max Verstappen cruzou a linha de chegada visivelmente irritado. O tetracampeão mundial, que largou da pole position, foi penalizado com 5 segundos por cortar a curva 1 logo após a largada, ao disputar posição com Piastri. Mesmo tendo retornado à pista à frente, os comissários julgaram que Verstappen ganhou uma vantagem com a manobra e determinaram a punição. O holandês cumpriu uma penalidade em seu único pit stop e mesmo assim conseguiu terminar a prova em segundo, apenas 2,7 segundos atrás do líder. O chefe da Red Bull, Christian Horner, chegou a apresentar uma imagem fotográfica que, segundo ele, provaria que Verstappen estava à frente no ponto de frenagem, mas os comissários mantiveram a decisão. Após a corrida, Max fez uma breve entrevista no parque fechado e mais tarde na coletiva oficial da FIA revelou por que decidiu não comentar o incidente. Abre aspas. O problema é que não posso compartilhar minha opinião sobre isso porque também posso ser punido, então é melhor não falar sobre isso. Qualquer coisa que eu diga ou tente dizer sobre isso pode me causar problemas. Prefiro não falar muito porque às vezes suas palavras podem ser distorcidas ou as pessoas as interpretam de forma diferente. Você não pode compartilhar sua opinião porque ela não é apreciada, aparentemente, ou as pessoas não conseguem lidar com a verdade completa. Honestamente, é melhor eu não falar muito. Max foi além e apontou o clima cada vez mais sensível da Fórmula 1, tanto nos bastidores quanto nas redes sociais, como um obstáculo à liberdade de expressão dos pilotos. Todo mundo está super sensível a tudo, e com o que temos atualmente, não podemos ser críticos de qualquer maneira. Então, menos conversa, melhor ainda pra mim. Eu sei que não posso xingar aqui, mas, ao mesmo tempo, você também não pode ser crítico de nenhuma forma que possa prejudicar ou colocar algo em perigo. Deixe-me pegar a folha. Tem muitas falas, sabe? Então é por isso que é melhor não falar sobre isso. Você pode se meter em encrenca, e acho que ninguém quer isso. Com 3 vitórias de Oscar Piastri e uma de Lando Norris, a McLaren acumula 4 triunfos nas 5 primeiras corridas da temporada. Um domínio estatístico inegável, mas a percepção dos próprios pilotos sobre esse sucesso varia radicalmente. Norris, mais cauteloso, sugere que a equipe ainda tem limitações e que outras rivais como a Red Bull estão muito próximas. Piastri, por outro lado, parece já enxergar o carro laranja como o melhor do grid. A diferença de leitura interna poderá se refletir em decisões futuras, principalmente se a briga pelo título continuar entre os dois. E com Max Verstappen ainda competitivo e vocal sobre o ambiente da categoria, a temporada 25 promete ser tensa tanto dentro quanto fora das pistas. Gabriel Bortoleto completou apenas 5 corridas em sua temporada de estreia na Fórmula 1, mas o jovem brasileiro já viveu uma gama de experiências que muitos veteranos conhecem bem. Frustrações, estratégias questionáveis, erros de equipe e julgamentos apressados. No GP da Arábia Saudita, disputando no desafiador circuito urbano de Jeddah, a realidade dura da categoria deu mais um golpe no novato da Sauber, que terminou a prova na última colocação entre os que cruzaram a linha de chegada. O resultado, no entanto, está longe de contar toda a história. O que se viu no final de semana foi um piloto comprometido, mas afetado por falhas da equipe, escolhas estratégicas duvidosas e até momentos cômicos e perigosos durante a corrida. A jornada do Brazuca em Jeddah começou de forma turbulenta. O brasileiro perdeu completamente a segunda sessão de treinos livres devido a problemas técnicos no carro. Na classificação, enfrentou um novo contratempo que limitou seu desempenho e o impediu de lutar por uma posição mais competitiva no grid. Jonathan Whitley, chefe da equipe Sauber, reconheceu as falhas e assumiu publicamente a responsabilidade por não ter oferecido a estrutura adequada ao estreante. Quantas vezes você já viu um piloto jovem tentando se adaptar a um circuito de rua realmente complicado? Não demos a ele uma chance justa. Nada disso era a responsabilidade dele. Como equipe, vamos analisar e melhorar tudo o que pudermos. Ele não teve oportunidade de fazer uma corrida limpa, não teve no TL3 nem na classificação. Apesar das adversidades, Gabriel largou animado e com uma estratégia distinta. A escolha de pneus médios indicava que ele tentaria avançar no início da prova, talvez buscando ganhar posições com uma boa largada e capitalizar em um possível caos inicial. E o caos veio. Um acidente entre Yuki Tsunoda e Pierre Gasly provocou a entrada do safety car. A Sauber, tentando tirar proveito do momento, chamou Gabriel aos boxes.
Com a troca antecipada para pneus duros, o brasileiro teria que completar nada menos que 48 voltas com o composto mais resistente, mas também o mais lento disponível no fim de semana. A estratégia chamou a atenção do paddock e da imprensa, mas foi recebida com incredulidade até mesmo por outros pilotos. Whitley explicou que a equipe decidiu dividir as estratégias entre os dois carros, com base na expectativa de novos safety cars mais à frente, o que acabou não se concretizando. Dividimos a estratégia entre os pilotos. Achamos que isso provavelmente daria à equipe a melhor chance de obter um bom resultado, dependendo se teríamos um safety car no início ou um mais tarde na prova. Então, foi exatamente isso que fizemos com o Gabi. Desde o início, achamos que o pneu duro era o melhor e o Gabi não tinha a mesma quantidade de pneus que os outros tinham. Então, acho que foi a estratégia certa para ele. O plano no papel tinha lógica, mas na prática colocou o Gabriel em uma posição praticamente defensiva desde o início. Sem ritmo, com pneus degradando progressivamente e sem novas intervenções do safety car, ele foi ficando cada vez mais isolado no fim do pelotão. No meio de uma corrida solitária, um momento inusitado chamou atenção. Durante uma disputa de posição, Gabriel acabou tocando em Fernando Alonso, o experiente piloto da Aston Martin. O Brazuca, ao ser questionado sobre o incidente, foi sincero e bem-humorado. Sim, tentei dar um susto nele, sabe? Eu acho. Não vi ele, porque só percebi que havia um carro atrás de mim. Assim que o carro atrás me ultrapassou, tentei abrir a curva e o Fernando estava lá. Senti uma pancada forte na lateral do carro e vi o Fernando. Falei tipo, olá? O tom descontraído da resposta revela a personalidade leve de Gabriel, mas também escancara o quanto ainda precisa se adaptar ao ritmo frenético e aos espelhos estreitos da F1. Apesar do contexto desfavorável, o Brazuca começou a ser alvo de críticas nas últimas semanas. A mídia especializada e parte da torcida questionam se Gabriel está pronto para competir em um nível tão elevado, especialmente após uma sequência de resultados apagados. O piloto, no entanto, rebateu com maturidade. Você nunca para de aprender na F1. Essa é a minha visão. Já ouvi isso de muitos campeões mundiais. Acho que ainda preciso ganhar um pouco mais de confiança com o carro, mas não é como se eu estivesse muito longe, sabe? Ele também apontou o peso das aparências em uma categoria onde cada detalhe conta, mas nem sempre é visível. Todo mundo vê o resultado final, e aí parece frustrante e tudo mais. Mas eu tenho um companheiro de equipe muito experiente e não é como se ele estivesse sempre no top 5. Ele me venceu, mas tá tudo bem. São minhas primeiras corridas do ano. A gente sempre está muito próximo, em classificação, ritmo de corrida, tudo. Então acho que estou em uma posição decente, mas ainda com bastante margem para melhorar, digamos assim. Gabriel ainda está nos estágios iniciais de sua jornada na F1. Como muitos antes dele, incluindo nomes como Fernando Alonso, Charles Leclerc e até Lewis Hamilton, o início é frequentemente turbulento. O importante é a capacidade de aprender, crescer e se manter firme, mesmo diante das dificuldades. O que se vê em Gabriel é um piloto com ética de trabalho elogiada, talento bruto e à disposição para evoluir, mas para isso ele precisará de algo que a F1 nem sempre entrega com facilidade: tempo e paciência. E encerrando nas palavras de Jonathan Whitley, ele fez uma estratégia de 48 voltas com um pneu duro. Estávamos esperando o safety car mais tarde na corrida para salvar o dia, mas não aconteceu. Mas ele está tremendamente comprometido. Fecha aspas. O talento está lá. Agora resta a Sauber entregar um carro confiável, decisões mais consistentes e permitir que o jovem brasileiro mostre do que realmente é capaz. Mas e aí, você do outro lado? Confia no Gabriel, mas não confia no carro da Sauber? Confia mais no carro da Sauber do que no Gabriel? Ou não confia em nenhum dos dois? Qual a sua opinião? Comente aqui embaixo. E você, prefere o Max Verstappen censurado, em silêncio, ou prefere aquele Max Verstappen que fala o que tem que falar? Lando Norris ou Oscar Piastri? Para quem fica a sua torcida na temporada 25? E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço para você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira! Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos! Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo!